parar de dar, nada aconteceu. Então, nós geramos renda para eles, nós ajudamos eles a começarem pequenos negócios. Nós damos um montante financeiro uma vez só, damos um treinamento e aquela família começa uma banca de fruta na feira, começa a vender roupa, começa um pequeno negócio para ela. Essa é a visão que Deus nos deu e nós temos implantado em diferentes países. Quem cuida disso para nós no Sudão é um homem, que é dele que eu estou contando a história, e o seu nome é um nome muito comum. Eu estou falando, sendo gravado, sendo televisionado, e eu não falaria o seu nome se isso lhe oferecesse riscos. Eu jamais diria o seu nome completo, até porque são 22 nomes, árabe gosta de nome. Mas o nome dele, o primeiro nome dele é o Zé da Silva, do Sudão, é o nome mais comum do Oriente Médio, o nome dele é Mohammed. Mohammed. Eu não falo todas as informações porque se você denunciar e mandar procurar em Mohammed lá no Sudão não vai ajudar muito porque tem muito Mohammed. Mas a história desse Mohammed, desse homem, é a história que vai impactar a sua vida. Ela começou no início dos anos 90, ele era muito jovem. Mohammed é filho do líder da mesquita da cidade dele, ou de uma das grandes mesquitas da cidade dele. O pai dele, nós falamos em árabe, nós chamamos de sheikh. O pai dele é o líder islâmico, o pai dele é o pastor da igreja islâmica. O pai dele ensina a igreja a doutrina islâmica. O pai dele ensina os muçulmanos a fazerem o jihad contra os cristãos. Essa é a prática. E Mohammed cresceu no meio disso aí. Mohammed cresceu naquela estrutura pesada, islâmica. E Mohammed era muito jovem. Ano de 93. O pai de Mohammed, junto com a sua mesquita, bons recursos financeiros, eles enviam Mohammed ao sul do Sudão. Você já vai entender isso. Você precisa entender parte por parte aqui para tudo fazer sentido. Mohammed sai do norte do Sudão, de onde ele é natural, e vai para o sul do Sudão. Por que ele vai para o sul do Sudão, enviado pela sua mesquita? Porque o sul do Sudão concentra muitos cristãos. Hoje é um novo país que se chama Sudão do Sul. Mas na ocasião era um país só. E os sul-sudaneses, em grande parte, eles são cristãos. Então Mohammed foi ao sul como missionário islâmico. Presta atenção nisso. O objetivo dele, do pai dele, da mesquita dele, é que o máximo de cristãos se convertessem ao Islã, no sul do Sudão. Então, do jeito que a gente estuda para ser missionário, eu sou missionário há alguns anos, eu tenho uma formação, Deus me deu essa graça, nessa área de missiologia, hoje eu dou aula, fiz mestrado, e tudo que eu estudei para ser missionário cristão, Mohammed estudou para ser missionário islâmico. Ele sabia o que estava fazendo. Aí Mohammed foi ao sul, morar, enviado pelo pai, pregar o Islã. Ele foi morar numa pensão em Juba. Juba é hoje a capital do Sudão do Sul. Ele foi para lá. Quando ele chegou lá, uma pensão suja, fedida, eu sei que é, porque eu fiquei 2 noites, eu e um rato, no quarto onde ele morava. No mesmo quarto. Eu não sei se era o mesmo rato. Mas Mohammed morou ali, naquela pensão, e ele queria uma estratégia para chegar nos cristãos. Ele estava como missionário, ele precisava se aproximar. Aí ele teve uma ideia idiota. Ele pensou o seguinte: para eu conquistar cristãos, eu preciso entender o que os cristãos pensam. Então eu preciso ler o que os cristãos leem. Bobinho. E aí Mohammed arrumou uma Bíblia árabe, Novo Testamento daquela de hotel, dos Gideões Internacionais. Pegou uma Bíblia em árabe e começou a ler a Bíblia, sozinho, no quarto. Para conquistar cristãos. Não é que ele tinha interesse na Bíblia. Ele queria entender melhor a doutrina cristã para se aproximar. Aí ele foi ler. Aí era Novo Testamento, ele leu Mateus,
não entendeu nada. Aí ele leu Marcos, entendeu mais ou menos. Quando ele chegou no Evangelho de Lucas, mês de maio de 1994, sozinho dentro do quarto, sem sermão do Billy Graham, sem folheto, sozinho, Mohammed entregou a vida dele a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e pode aplaudi-lo, porque ele é maravilhoso. É interessante isso. É interessante que hoje a gente fala muito em evangelizar. A juventude quer evangelizar, quer ganhar. Quero ganhar meu irmão, meu pai, o pessoal do meu trabalho e tal. Mas a gente não conhece a Bíblia. A maior ferramenta evangelística que existe, já existiu e sempre existirá é a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando contra as outras, elas são ferramentas importantes. Eu conheço gente que se converteu ouvindo hino, eu conheço gente que se converteu lendo folheto, eu conheço gente que se converteu lendo outdoor na rua, só que todas essas coisas tinham fundamentação bíblica, senão a evangelização não aconteceria. A Bíblia é a maior ferramenta evangelística de todos os tempos. E Mohammed, lendo a Bíblia sozinho, sem ajuda, foi influenciado única e exclusivamente pelo Espírito Santo, entregou o coração a Jesus em maio de 1994. Mas a missão dele falhou, porque o objetivo dele era evangelizar cristãos e não se tornar um cristão. O objetivo dele era pregar o Islã, e ele foi conquistado ao invés de conquistar. Aí ele arrumou as malas dele e voltou para casa, foi embora. Não faz sentido mais ele morar no sul, se agora ele é um cristão. Ele voltou para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai dele, Mohammed conta que a recepção não foi das melhores, porque ele não ficou nem 6 meses no sul, e a expectativa acerca da pessoa dele era muito grande. Eles investiram dinheiro, tempo, envio. Eles queriam que ele plantasse mesquitas, eles queriam que ele evangelizasse um número grande de pessoas. Em 6 meses ele volta, não era para voltar. Aí ele volta, ele chega em casa achando que ia ganhar um abraço do seu pai. O seu pai fala assim: o que você está fazendo aqui? Aí ele diz: meu pai, eu voltei. Presta atenção nisso. Porque Allah se revelou a mim. A palavra Allah é Deus em árabe, tanto para cristãos quanto para muçulmanos. Só muda o enfoque, mas o termo é o mesmo. Quando ele falou isso, o pai deu um tapa na mesa, com força, ele conta, com raiva, com ímpeto, e falou assim: quem você pensa que é? Você é um moleque, você é um menino. Allah não se revela. Os muçulmanos, eles têm uma doutrina, uma tese doutrinária, chamada os 99 nomes de Allah. Nenhum desses nomes é amor, bondade, misericórdia. Os nomes são juiz, legislador. Não existe relação de Allah com o homem. Não existe proximidade de coração. E Mohammed chega falando para o pai dele que Allah apareceu e conversou com ele. Não existe isso tanto. É complicado para eles. Aí o pai dele ficou com raiva, falou assim: você é um moleque. Eu sou o sheikh, e até hoje eu sou o pastor daqui. Até hoje Allah não se manifestou a mim desse jeito. Por que ele se revelaria a você, tão novo, tão inexperiente? Por quê? Aí Mohammed responde: eu não sei, meu pai. É verdade, eu não sou digno, mas ele apareceu para mim. E ele me falou algo que o senhor não vai gostar de ouvir, mas eu preciso te falar. Ele me falou que ele nunca enviou Maomé, e que Jesus Cristo, Deus dos cristãos, é o único e verdadeiro Filho dele, enviado por ele para trazer salvação. Glória que o pai de Mohammed não deu glória a Deus. Deu um tapa na cara dele, cuspiu a sombra dele. Presta atenção nisso. O muçulmano, o ato de repúdio do muçulmano à fé cristã é cuspir a sombra do indivíduo. Uma sombra como a minha é mais difícil errar. Um cara magrinho é mais fácil errar. Mas eles cospem a sombra do camarada. Aí, o Mohammed foi desonrado pelo seu pai e ouviu naquele momento a frase que tantos cristãos que se convertem do Islã para o cristianismo ouvem no Oriente Médio. O pai falou assim: Mohammed, eu tenho vergonha de você. A partir de hoje você não é mais meu filho. A partir de hoje você não tem mais direito nenhum aqui.
Você não pode mais usar o sobrenome da família, isso também é comum. E se você chegar na proximidade, no raio de 1 quilômetro dessa casa, seus irmãos e primos estão autorizados a trazer a sua cabeça para mim. A partir de hoje você não é mais parte dessa família. Você é a minha vergonha. Mohammed saiu de casa com a roupa do corpo. Em maio de 1994. E até hoje, Mohammed jamais viu seu pai, sua mãe, seus irmãos ou qualquer familiar seu outra vez. Desde 1994, esse homem foi completamente deserdado pelo Islã, por seu pai, e saiu. Agora pensa comigo, tem um lancezinho aqui que eu preciso que você entenda, senão não vai fazer sentido a história. Pensa comigo. O cara perde tudo. A família dele era relativamente abastada por contexto do Sudão. Ele perdeu tudo por amor a Cristo. Aí ele sai de casa. Ele não pode ir para a casa de um primo, de um parente, de um amigo islâmico. Porque no Sudão e em vários países do Oriente Médio, é crime deixar de ser muçulmano. O crime não é ser cristão, o crime é deixar de ser muçulmano. Chama-se crime de blasfêmia, na maioria dos casos passível com pena de morte. Passível de pena de morte. Mohammed sai de casa, ele não pode se apresentar para outro islâmico. Ele não pode dizer, rapaz, eu estou precisando de uma ajuda, me acolhe, me arruma um quarto aí, porque meu pai me expulsou de casa. Por que ele te expulsou de casa? Porque eu me converti. Não pode. Então, para onde que um cara desse vai buscar refúgio, então? Ele se converteu a Jesus. Onde é que ele vai achar refúgio? Na igreja. Glória a Deus. Mohammed foi para a igreja. Ele chegava para cristãos. Há igrejas no Sudão. Ele chegava para os cristãos, tentava participar da igreja, entrar nos cultos. Só tem um problema grave. As igrejas do norte do Sudão, as igrejas da cidade de Khartoum, que é a capital do Sudão, elas são igrejas compostas de pessoas que vieram do sul, que são negros sudaneses da etnia do sul do Sudão. Eles já vieram crentes, é por isso que eles podem ser crentes, porque o que não pode é converter. Mohammed não é um negro do sul, Mohammed é um árabe do norte. Ele é sudanês, mas é outra raça. Então ele chegava numa igreja, não é questão de racismo, mas ele chegava numa igreja, o pastor dizia assim, meu filho, eu acredito que você se converteu, mas eu não posso te acolher na minha igreja, porque senão a polícia vai bater aqui, eu vou estar refugiando um criminoso, eu não posso te receber. Aí ele chegava numa outra igreja, esse pastor já era mais duro, você é um espião islâmico, eu não acredito na sua conversão. Onde Mohammed batia, dava errado. Mohammed só teve uma alternativa. Mohammed se tornou mendigo nas ruas de Khartoum por 3 anos de sua vida, por amor ao Evangelho. Ele não tinha mais a sua família islâmica, árabe, ele não tinha mais a igreja. Eu já vi gente vender carro por causa do Evangelho, eu já vi gente vender apartamento. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tivesse sido capaz de simplesmente abdicar de tudo que possui, se tornar um mendigo por falta de opção, por amor a Cristo. Bastava ele voltar atrás. Bastava ele dizer ao pai que ele estava arrependido da sua decisão. Ele tinha várias alternativas, mas Mohammed decidiu ser fiel a Cristo e foi morar na rua. Aí foi comer restos de comida, de restaurante, de hotel. Aí um dia, estava passando um pastor por ele. Um pastor árabe, sudanês. Deus tocou no coração desse homem para esse homem procurar Mohammed. Ele foi lá na rua, falou, meu filho, por que você está na rua? Eu estou na rua porque eu desonrei o meu pai. Eu me converti, aceitei Jesus. A minha família islâmica me mandou embora. E a família cristã não me aceitou. Aí o pastor disse assim, pois eu te aceito. E levou Mohammed para a casa dele. Glória a Deus por isso.
Mohamed foi para a casa desse pastor. O pastor deu as coisas básicas que Mohamed precisava. Deu um teto para Mohamed morar. Deu roupa para Mohamed. Deu remédio para Mohamed. Deu comida para Mohamed. Deu todos os básicos. Deu a filha para Mohamed casar. Quebrou os galhos do Mohamed. Mohamed casou com a filha do pastor. Mohamed foi discipulado pelo pastor. Mohamed se tornou pastor. Mohamed se tornou um líder respeitado no Sudão. Mohamed hoje me dá a honra de trabalhar na mesma organização que eu, como sendo um homem que o Sudão, toda a igreja sudanesa respeita como sendo homem de Deus. E glória a Deus por isso. Essa é a parte boa da história. Deixa eu contar a parte ruim agora. Eu estive lá algumas vezes na minha vida. E sempre que eu vou, Mohamed trabalha comigo o tempo todo. E a nossa rotina diária é muito simples. Quando eu estou lá, é para pregar em igrejas, ministrar em seminários teológicos, visitar pastores, visitar os nossos projetos de microcrédito que eu acabei de te narrar, ver se está funcionando. Então Mohamed passa o dia comigo. Eu fico num hotel que pertence a uma organização missionária no centro de Khartoum. Mohamed me pega todo dia de manhã cedo, anda comigo na rua, me leva nos lugares onde eu preciso ir, marca as reuniões, faz minha agenda. No fim do dia ele me deixa no hotel, eu durmo para encontrá-lo no dia seguinte para fazer a mesma coisa. Aí uma noite ele me deixou no hotel, 8h30, 9 da noite, falou: amanhã eu te pego aqui às 9, a gente toma café no hotel e a gente vai para o interior, a 2 horas daqui. Esteja preparado. Eu falei: tá bom. Tem pastores lá que querem te ouvir, querem te conhecer. Eu falei: vou lá com você. No dia seguinte eu acordei cedo, fiz minha higiene, fiz minha devocional, liguei para minha esposa, fiz tudo que eu tinha que fazer. Desci um pouco antes das 9, fui esperar Mohamed no café. Mohamed é um africano diferente. Mohamed não se atrasa. Mas naquele dia deu 9. Mohamed não chegou. Deu 9h20, Mohamed não chegou. 9h40, 10 horas. Eu ligava no celular desligado. 1 hora tocou, mas ninguém atendeu. 10h40, Mohamed aparece todo quebrado. Cheio de escoriação, cheio de hematoma no corpo inteiro. Olho roxo, boca sangrando, dente faltando, quebrado, roupa rasgada, suja. Aí agora eu vou te contar o diálogo que eu tive com Mohamed nessa hora. E foi o pior diálogo que eu já travei com alguém na minha vida. E eu gostaria muito que você respeitasse isso, você valorizasse isso. Eu vou te confessar agora sentimentos meus que foram pecaminosos na hora. Porque na hora que eu vi Mohamed, eu já sabia o que tinha acontecido. Nós estamos num país de ampla perseguição religiosa. Quando isso aconteceu, tinha acontecido pouco tempo antes esse decreto do presidente de que todo cristão deveria deixar o país. Ou seja, a perseguição estava aflorando cada vez mais. Aí Mohamed chega todo quebrado na minha frente. Eu trabalho com isso há mais tempo. Eu já morei na China há alguns anos. Eu já fui preso lá. Não é novo para mim. Eu já sabia o que era. Mas aí Mohamed chegou todo quebrado. Eu falei: Mohamed, senta aqui para a gente tomar café. Eu confesso para você, na hora que eu olhei para ele, é uma confissão de pecado meu. Quando você está num país pregando o evangelho, você precisa amar o povo daquele país. Mas naquele momento eu odiei muçulmano. É um pecado meu, estou falando, sendo gravado, não tenho vergonha de dizer que eu pequei naquele momento, gravemente. Como os caras podem ter sido tão cruéis com um homem indefeso, fraco, frágil, pequeno, sozinho. Aí nós sentamos na mesa do café, ou à mesa do café, e eu perguntei para ele assim: Mohamed, o que aconteceu com você? E ele riu.
com o dente quebrado. Começou a rir. Tem um princípio bíblico importante aqui, meu irmão. Sempre que te fizerem uma pergunta idiota, o mais sensato que tem a fazer é sorrir. É do grego arcaico esse conceito. É preciso rir quando o cara está num país de perseguição religiosa, chega todo quebrado na minha frente, eu vou perguntar o que aconteceu com você, ele vai responder o quê? Não, estava treinando jiu-jitsu com Anderson Silva, caí da escada da casa do Roberto Jefferson, tem várias opções. Não, ele riu, sorriu, ficou rindo, olhando para mim. Ele falou assim: pastor Mário, eles me pegaram outra vez. Eu falei: Mohamed, eles te pegaram outra vez? Eu falei: eles me pegaram outra vez, pastor. Então explica passo a passo aqui que eu sou burro. Eles quem? Quem foi que te pegou, Mohamed? A polícia te pegou? Quem que te bateu? Não, pastor. Foram radicais muçulmanos. Eles são de uma mesquita perto da minha casa. Tá, você falou que eles te pegaram outra vez. Eles te pegaram. O que significa te pegaram? E ele sorrindo. Brasileiro burro. Pastor, me pegaram, me bateram. Tá, mas como? Você quer detalhe, pastor? Eu quero detalhe. Tá bom, 5 homens. Eu estava saindo pelo portão da minha casa. 5 homens, eles me fecharam numa espécie de uma vanzinha, de uma Kombi. Eles saíram de dentro do carro, me jogaram no chão, começaram a me chutar a costela, me chutar o rosto, começaram a falar um monte de atrocidade. No momento eles pararam de me bater, me cuspiam o tempo todo. Aí um deles falou assim: hoje é o seu dia de sorte, porque nós vamos te dar a opção de escolher o que você vai abandonar, a sua fé ou o seu país. Você pode ser cristão fora daqui. Nós estamos sendo gente boa com você. O que você escolhe? Aí, pastor, eu falei que não ia deixar nenhum nem outro. Eles me bateram mais. Quando eu estava praticamente desmaiado, eles urinaram em cima de mim, entraram no carro e foram embora. Falei: Mohamed, você disse que eles te pegaram outra vez. Isso já aconteceu antes? Nessa hora ele riu com força, né? Falei: pastor, a média é que aconteça a cada 2 semanas. São sempre os mesmos homens. É sempre da mesma região. E eles sempre fazem do mesmo jeito. É interessante que o semblante dele não parecia chateado, nem frustrado, parecia honrado. Aí eu falei assim: Mohamed, me explica isso direito. Daqui a 2 semanas eu já não vou estar mais aqui. Eles vão te pegar de novo? Ele falou: com certeza, pastor. Não tem nada que você possa fazer sobre isso, Mohamed? Ele falou: o que você quer que eu faça? Chame a polícia? Igual tropa de elite. Aí eu falei assim, essa é a parte mais pesada para mim. Falei: Mohamed, diz para mim, por favor, isso que eu vou te perguntar agora. Eles fazem isso só com você. Com a sua família não, né? Porque Mohamed tem uma esposa, uma filha de 11 anos, um filho de 8 e um filho excepcional de 5 aninhos. Nessa hora ele não sorriu. Aí ele falou assim: não, pastor. Acontece com a minha família toda. Na semana passada, minha esposa pediu a minha filha para buscar uma coisa para ela na quitanda da esquina, na mercearia. Ela foi. Quando ela voltou, adolescentes islâmicos seguiram ela, jogaram um tijolo nas costas dela, ela não está conseguindo andar. Se os meus 2 filhos saírem de casa, abrirem o portão
crianças islâmicas vão apedrejados. Eles nunca saem de casa. Aí eu perguntei, a sua esposa, Mohamed? Aí ele falou assim, Pastor Mário, 42 dias atrás, eles entraram na minha casa na hora que a gente estava indo dormir. Eram 7 homens. Eles bateram em nós 5. Eles prenderam os meus filhos no banheiro. Eles me amarraram na sala e me fizeram assistir o ato de molestação sexual da minha esposa. Aí eu falei assim, você não desistiu, não? Ele falou, pastor, eu sinto vergonha, porque essa foi a única hora da minha vida que eu quase desisti. Mas a minha esposa, sendo humilhada por 7 homens, ela gritava e ela dizia assim, Mohamed, não nega, porque Jesus é a única coisa que a gente tem. Ele é a nossa única herança. Aí naquele momento, irmãos, eu tomei uma decisão carnal, pessoal minha. Foi na carne. Eu não tenho vergonha de dizer que foi na carne. Eu não consultei ninguém, eu não telefonei para ninguém, eu não orei, não consultei a Deus, muito menos. Foi impulso, foi carne. Foi coração sem cérebro. Eu virei e falei assim, Mohamed, acabou a palhaçada, você vai embora para o Brasil comigo. Você não vai ficar aqui. Eu não posso deixar. Eu estou indo para o Brasil daqui a 5 dias. Deus nos abençoou no Brasil. Nós temos contato com político. Eu vou conseguir asilo político para você no Brasil. Eu vou ligar para pastores que apoiam o nosso ministério de grandes igrejas no Brasil. Vou pedir 5 passagens aéreas para você e para sua família. Eu vou te levar para um lugar que você não vai ter que falar nem português direito. Você pode fazer as coisas tudo em árabe. Foz do Iguaçu, no Paraná. Você vai ajudar o meu amigo, pastor Flávio, Igreja Evangélica Árabe de Foz. Você vai ficar com ele lá. Ele vai cuidar de você. Eu tenho certeza que ele vai cuidar de você. Você vai poder pregar em árabe na igreja. Você vai poder ajudar a evangelizar árabes, que tem muito lá, libanês. Você vai poder levar seus filhos para a escola árabe. E eu vou conseguir igrejas que vão sustentar você enquanto você estiver no Brasil. E a palhaçada acabou. Nós vamos mandar uma carta para todos os nossos mantenedores no Brasil, todos eles, e vamos dizer assim, o nosso trabalho no Sudão acabou de ser concluído, porque a nossa tarefa era só tirar Mohamed de lá e a sua família. E eu falava tudo isso assim com convicção. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor Mário, eu acho que você não tem muita ideia do que você representa para nós aqui no Sudão. Desde 2007, pensando na gente, trazendo projetos, esperança, os pastores te amam, minha família te ama. Aí você me faz uma proposta dessa, pastor, tão preocupado. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Mas você sabe, pastor, eu não posso ir. Eu não posso ir para o Brasil, pastor. Porque Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja do Sudão. Não é coerente que eu faça qualquer coisa menor do que isso. Eu não sei se eu vou morrer daqui a 40 minutos ou daqui a 40 anos. Mas a minha sepultura será nos fundos da minha igreja, no Sudão. Eles vão ter o trabalho de me enterrar aqui. Aí nessa hora eu já não estava mais com raiva de muçulmano, eu estava com raiva dele. Aí a última parte do diálogo,
Eu virei para ele e falei assim: Mohamed, você está querendo provar o quê para quem? Você quer virar herói? Você está querendo que livros sejam escritos a teu respeito? Qual que é o objetivo? Por que eu estou te oferecendo? É a chance da sua vida. Deixa de ser bobo. Vamos comigo para o Brasil. Você não está entendendo a gravidade da tua situação. Eu acho que você está lidando com isso como se fosse uma brincadeira. Eu falava isso para ele, como se eu tivesse alguma autoridade para fazer isso. Mohamed, vamos embora para o Brasil, porque você não sabe, eles vão matar você, você não está entendendo, você vai morrer. Eu trabalho com igreja sofredora em outros contextos. Eles não vão aliviar. Na hora que te pegarem de verdade, você vai morrer. Aí foi quando ele fechou a tampa do caixão em cima de mim. Foi a última frase. Sorrindo. Ele falou assim: Pastor Mário, eu te respeito muito, mas quem não está entendendo é você. Não tem como eles me matarem, Pastor Mário. Eu já morri. Eu morri em maio de 1994, dentro de uma pensão. Eu morri para o Islã. Eu morri para o mundo. Eu morri para o pecado. Agora já não sou eu quem vivo. Não tem como eles me matarem, porque Jesus Cristo vive em mim agora. Eu virei para ele e falei assim: Mohamed, quer saber? Eu lembrei aqui que eu tenho um monte de coisa para fazer. Você hoje não. Vai embora, mais tarde você aparece aqui para a gente jantar. Ele saiu, foi embora rindo de mim, que ele sabia que eu não tinha nada para fazer. Eu fui chorar. Aquele dia eu chorei o dia inteiro. Resumindo a história para você, não dá tempo de contar ela inteira, mas eu precisei sair do Sudão com mais pressa do que eu planejado. Eu não consegui ficar todos os dias que eu tinha planejado. O meu nome vazou. Eu precisei sair assim, com mais rapidez. Fui para o aeroporto. E resumindo a história, no fim das contas, eu precisei correr para dentro de um avião, na pista de decolagem. Eu cheguei dentro do avião, agora eu estou te contando a parte final da história, para a gente voltar para Êxodo 32. Eu cheguei dentro do avião bufando, cansado, eu tinha corrido. Estava cansado. Eu lembro que eu sentei, estava vazio o voo, tinha 3 poltronas assim, à disposição. Eu sentei, coloquei minha mochila na parte de cima e comecei a chorar. Eu estava muito confuso naquela hora. E agora eu quero narrar o meu voo para você. É a última parte. Irmãos, eu viajo muito para fora do Brasil, por causa do ministério que eu exerço. Eu vou falar isso aqui só para você me entender. Eu acabei de chegar da Europa quinta-feira passada. Em março eu estava no Cazaquistão ministrando. Fazer voo, morei na China. Fazer voo longo, para mim, não é um problema. Eu estou acostumado a fazer. Só isso que eu queria falar. Eu estou indo para o Haiti amanhã. Aí, ontem eu encontrei um amigo meu, ele falou: você fala que eu vou ao Haiti, parece que você está falando que eu estou indo ao Rio. E eu fui parar para pensar, e é verdade, porque a gente está acostumado com isso. 8 horas de viagem. Então, um voo de Khartoum, capital do Sudão, até Amsterdã, capital da Holanda, é um voo de 5 horas e meia, é mole. Mas aquele voo, irmãos, foi o voo mais longo que eu já voei na minha vida. Eu sentei na poltrona, lembro que eu me estiquei, comecei a chorar. Não conseguia parar de chorar. Eu nunca chorei daquele jeito. Mas eu nunca chorei como eu tenho chorado no último ano. Mas eu chorava assim, compulsivamente. Eu não sei como que é ter crise de pânico, mas deve ser muito parecido com aquilo. Eu chorava. Sentimento ruim. Eu chorava de confusão. Eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu estou confuso agora.
Por um lado, eu chorava porque eu estava com vergonha do que eu tinha feito, do que eu tinha oferecido a Mohammed, de tentar desvirtuar a fé de um homem apaixonado pelo evangelho real, genuíno. Por outro lado, eu chorava por não ter insistido mais, porque eu tinha certeza ali naquela hora que eu nunca mais o veria de novo. Eu estava confuso, eu orava, minha alma gritava. Eu acho que eu não fiz fiasco dentro do avião, porque ninguém mandou eu parar, a aeromoça não perguntou se eu estava passando mal, então eu acho que até não externei nada, mas por dentro a minha alma urrava, gritava. Eu lembro que eu falava assim: Deus, eu sou a negação, o Senhor me chamou para ser uma bênção para a igreja sofredora, eu acabei de atrapalhar a igreja sofredora. Aí eu falei assim: Deus, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra agora, somente a tua palavra pode saciar a minha alma agora. Dentro do avião, irmãos, de madrugada, num voo de madrugada, que saiu 1h da manhã de Khartoum. Senhor, me dá uma palavra, eu te suplico, me dá uma palavra. Eu peguei a Bíblia, falei: Deus, me dá uma palavra. Aí Deus falou comigo naquela hora, meus irmãos, falou audivelmente. Êxodo 32. E eu abri. Eu te confesso que eu não lembrava que texto que estava em Êxodo 32, que história que era, não lembrava de cabeça. Quando eu abri, eu lembrei, identifiquei na hora, já tinha pregado sobre isso, já tinha estudado várias vezes esse texto, mas na hora eu não lembrei. Aí quando eu abri e vi que era o texto do bezerro de ouro, eu falava assim: Deus, eu acho que o Senhor não me entendeu. Eu queria uma palavra para eu me sentir legal, dessas palavras que dão certo para tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo coopera, não é não? Queria uma palavra dessa para me dar uma vibe bacana. Estou quase me matando aqui, o senhor vê com esse negócio de Êxodo 32. Aí eu li o texto, irmão. Hoje aqui nós só lemos de 1 a 7, mas naquela ocasião eu li até o versículo 10. A minha Bíblia ela ficou inutilizada depois da leitura de tanta coisa que caiu em cima. De tanto que eu chorava. Era desespero, irmão. Desespero, eu soluçava, eu chorava lendo o texto. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu já estou amarrando aqui. Presta atenção nisso. O Espírito Santo foi falando comigo com muita clareza. Falou: Mário, essa história que você leu aí é a história de Arão. Arão era meu homem de confiança em Israel naquele momento. O pastor da igreja, que se chama Povo de Israel, era Moisés, irmão de Arão, e Moisés saiu, foi para o monte orar, buscar as tábuas do testemunho. Arão ficou no lugar dele cuidando da igreja. Aí, Arão começou a ser pressionado, Mário. O Espírito Santo me falava desse jeito, como se fosse um homem dialogando. Arão foi pressionado. O povo começou a fazer exigências. Cadê Moisés? Está demorando. Ele falou que ia trazer uma palavra de Deus para a gente. Cadê a palavra? E Arão cedeu à pressão. E mandou fundir um bezerro de ouro. E Mário, você acabou de conviver com um homem que tem motivos para ceder e me negar todos os dias. E jamais cedeu. Esse homem viu a sua esposa ser violentada sexualmente aos seus olhos. Ele não cedeu. Esse homem, ele já teve a arma apontada para sua cabeça 3 vezes. Era só negar. Ele jamais cedeu. Você mesmo ofereceu um bezerro de ouro para ele. Nessa hora, irmãos, eu acho que eu entendi aquele texto que fala que Elias pediu para si a morte.
Eu agradeci a Deus de ser gordo e não caber na janelinha do avião. Você ofereceu um bezerro de ouro a ele não cedeu. Então, Mário, eu tenho uma pergunta e uma ordem para você. Foi o que Deus me falou no avião naquele dia. Preste atenção nisso. A minha pergunta para você é muito clara, muito direta, muito simples, objetiva. Se houvesse perseguição religiosa no Brasil, porque não há. Acredita em mim, irmão, não há. Ah, não, mas é muito difícil ser crente no Brasil. Não é. Acredita em mim, eu trabalho com isso. Não é. Nós lidamos com casos relativamente mais complicados do que o seu da sua casa, pode ter certeza. Tem um menino que a gente está acompanhando o caso dele no Uzbequistão. Esse menino foi preso por pregar o evangelho para um amigo da escola. O amigo se converteu e tomou um tiro na cabeça. E foi executado pela sua conversão. Ele que pregou foi preso. Já tem mais de 6 meses que esse menino está na cadeia. Talvez perto de 1 ano. Ele é torturado todos os dias com a agulha debaixo da unha. E ele nunca cedeu. Só o que conseguiram dele até agora foi 105 novos convertidos dentro da cadeia. E ele nunca, jamais cedeu. Mas Deus me falou ali, no Brasil não tem perseguição, Mário. No Brasil, você prega onde quer, vai para onde quer, sua família está bem. Mas e se não fosse assim? Preste atenção na pergunta do Espírito Santo para mim. Se não fosse assim? E se houvesse perseguição religiosa no Brasil? Preste atenção. Se houvesse real, de verdade, se as pessoas que você ama fossem tocadas por causa do meu nome, se as coisas que você valoriza fossem tiradas de você por causa do meu nome, eu tenho uma pergunta para você, Mário, o Espírito Santo me falou naquele dia. Você seria Arão ou você seria Mohamed? Você seria Arão ou você seria Mohamed? Eu chorava igual uma criança, irmão, porque eu já tinha lido o texto, tinha acabado de ler o texto, eu sabia a resposta. Eu falava, não, Senhor, eu não tenho nem 0,5% de Mohamed, eu sou 300% Arão. E aí Deus me falou, me deu uma ordem ali naquela hora. E eu estou cumprindo essa ordem aqui nessa noite. Deus me falou o seguinte: você tem pregado pelo Brasil, eu tenho te levado para ministrar sobre o Haiti, sobre a mais, sobre a igreja sofredora. Agora você vai parar com toda a conversa fiada e você só vai fazer uma pergunta para o meu povo aonde você for. Se houvesse perseguição religiosa no Brasil, se fosse difícil de fato ser crente aqui, você seria Arão ou você seria Mohamed? E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque em todas as igrejas onde eu preguei, desde que eu cheguei, Deus só me deu essa palavra. Eu não tenho autorização para pregar nenhuma outra até o presente momento. Toda nova igreja que eu vou, uma vez só pregar, essa é a palavra que eu prego. E pergunto ao povo de Deus: se houvesse perseguição religiosa no Brasil, você seria Arão ou você seria Mohamed? Agora, nos últimos minutos, eu quero te provar na Bíblia por que nós somos Arões. No texto, Êxodo 32, olha comigo. No texto, eu vou te provar por que nós não temos nada de Mohamed. A igreja brasileira é composta de Arões e nós não suportaríamos perseguição contra nós. Claro que eu estou sendo genérico, mas nós vamos ter a oportunidade de nos arrepender juntos aqui nessa noite ainda, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. 3 razões pelas quais nós não somos Mohamedes, nós somos Arões. 3 razões pelas quais nós não aguentaríamos pressão real contra o nosso evangelho. Primeiro lugar, versículo 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés, seu líder, seu pastor, presidente do ministério, se ausentou. Só até aí. Vendo o povo que Moisés não estava lá.
Você sabe por que a igreja brasileira não aguentaria perseguição? Você sabe por que Arão cedeu à pressão? Porque Arão é um grande homem de Deus. Arão tem um papel levítico, sacerdotal, importante na história do povo de Deus. Mas Arão tem um defeito grave. Quase toda vez que o nome de Arão aparece na Bíblia, Arão está na aba de Moisés, Arão está na sombra de Moisés. Arão não tem espiritualidade sozinho. Arão é viciado em Moisés. A espiritualidade de Arão passa pela espiritualidade de Moisés. A igreja brasileira não aguentaria pressão, porque a igreja brasileira é viciada em líderes humanos, idolatria. Crente brasileiro põe a cara na igreja, vem quem está pregando e sai fora. Crente brasileiro muda de igreja porque o pastor saiu, porque o líder de célula saiu. A igreja brasileira é apegada em homens, valores humanos. É uma denúncia. Não é para você se sentir mal, porque eu sou o primeiro a me sentir mal. Eu te garanto que pior do que eu, você não vai se sentir com essa história. Mas a igreja brasileira é viciada em homens. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou propondo anarquia espiritual. Não estou propondo que você não tenha líderes. Eu tenho pastor. Meu pastor se chama Simonton César de Araújo. Ele sabe onde eu estou pregando agora. Ele tem a minha agenda. Nunca me pediu. Eu dou a ele. É o homem que Deus usou para me resgatar, para me levar à fé. 20 anos atrás. Eu bato continência, eu chamo de pai. Mas pastores sobem montes, pastores descem vales, pastores morrem, pastores adoecem, pastores caem em pecado, pastores se ausentam. E se alguma dessas coisas acontecer com o meu pastor, eu vou ficar triste, vou chorar. Mas eu quero continuar com os meus olhos firmados em Jesus de Nazaré, que é o único e suficiente consumador da minha fé. A igreja brasileira idolatra heróis, líderes humanos. Ela criou patamares ocupados por homens. Ela segue isso apaixonadamente, desesperadamente. O compromisso muitas vezes é mais com o homem do que com o Deus do homem. A gente precisa se converter disso aqui. Deus tem uma história nova para você. E nesse caso é necessário libertação. Segunda razão pela qual nós somos Arões e não Mohamedes. Nós não aguentaríamos pressão contra nós. Versículo 1 ainda. Dá uma olhada aí. Mas vendo o povo que Moisés tardava. Desculpa se eu ofender alguém com o que eu vou falar agora, mas eu prefiro te desagradar do que desobedecer a Deus. A igreja brasileira não suportaria grandes pressões contra si, porque a igreja brasileira não sabe esperar. A igreja brasileira é imediatista. O povo não aguentou a pressão e cedeu, e Arão cedeu, porque Moisés demorou para descer do monte. Essa é a igreja brasileira. Se a tua bênção não chegar até o fim desse culto, é porque você tem um encosto. Essa é a igreja brasileira. A igreja brasileira é isso, é como se Deus fosse um motoboy, um Aladim divino, obrigado a me atender na hora que eu preciso e que eu quero. O meu Deus, meu irmão, é soberano, eu não sei o seu, mas o meu é soberano. Ele pode curar um câncer aqui agora, mas ele também pode não curar. Se ele não tivesse soberania, o Deus é você. A igreja brasileira canta que o milagre tem que chegar agora, se não acontecer, tem coisa errada na sua fé. A igreja brasileira é assim. Tive uma experiência no Sudão, pastor Rony, fortíssima. Alguns anos atrás, quando fomos implantar o microcrédito lá, nós não queríamos errar culturalmente. A gente não queria forçar uma barra em cima deles, sem saber se o negócio ia funcionar. E eu fui lá só para me reunir com os pastores, para saber se eles gostavam da ideia do microcrédito. Aí eu expus, botei projeção, expliquei, as famílias vão receber o dinheiro, vão receber um treinamento, assim, assado. Quando eu terminei, o pastor, que é sogro do Mohamed, pediu a palavra. Aí ele começou a falar. Ele começou a contar a história dele, testemunho dele. E eu sou ansioso. Eu fiquei assim, por que esse cara vai contar o testemunho dele agora? Aí ele começou a falar, ele falou assim: há 36 anos eu encontrei Jesus. Há 33 eu comecei meu ministério. E foi falando. Eu só entendi por que ele estava falando aquilo tudo no final, quando ele disse mais ou menos o seguinte. Ele falou assim: pastor Mário, ser cristão no Sudão é muito difícil.
A expectativa de vida de um homem sudanês por causa da guerra é 53 anos. Todo mundo morre aqui rápido. As famílias são dilaceradas, pastor Mário. Ser pastor aqui é muito difícil, é muita pobreza, é muita perseguição, é muito problema. Mas eu queria te falar uma coisa, pastor Mário. Eu já tive a oportunidade de sair daqui. Nessa hora que ele falou essa frase, eu entendi tudo que ele queria me dizer. Comecei a chorar. Eu já tive a chance, pastor Mário. Uma vez eu fui convidado por uma igreja que é uma comunidade sudanesa, mas no Canadá. Eu podia mudar para o Canadá, pastor Mário, ser pastor no Canadá. Outra época, pastor Mário, eu tive um convite para eu ser professor num seminário teológico na Jordânia. Até eu já tive nesse seminário teológico que ele falou. A Jordânia é um país islâmico, mas é muito mais rico que o Sudão e muito mais livre. Seria ótimo ele dar aula lá, a família dele estaria super bem. Ele é um homem culto. Ele falou, pastor Mário, eu já tive a oportunidade. Mas eu não fui, pastor Mário. Eu não fui para o Canadá, eu não fui para a Jordânia. E sabe por que eu não fui, pastor Mário? Eu chorava. Eu não fui porque 33 anos atrás Deus me chamou para o ministério no Sudão. E um dia ele apareceu para mim num sonho. E ele falou assim, o seu ministério vai ser muito difícil. Você vai ver muito sofrimento, mas fica firme, porque um dia eu vou restaurar a dignidade da igreja sudanesa. E hoje, pastor Mário, os cristãos sudaneses vão poder trabalhar, ter emprego. Eu acho que a profecia está se cumprindo agora. Aí por um lado eu dei glória a Deus, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus me deu a honra de participar daquilo. Por outro lado, eu lembro que eu pensei assim, cara, esse velho é muito doido, que se fosse eu já estava no Canadá fazia uns 10 anos já. Se fosse eu já seria cidadão honorário da Jordânia, eu já estava fora daqui há muito tempo. Mas aí eu lembrei, eu sou crente brasileiro, eu não sei esperar. Eu não sei esperar as promessas de Deus. Eu entro pela primeira porta que eu vejo e falo que foi Deus que abriu. Vamos embora. A igreja brasileira é imediatista. A igreja brasileira quer para aqui e para agora. Terceiro lugar, só para a gente concluir. Olha comigo agora, eu vou pedir para você olhar na Bíblia comigo agora. Nós já vamos terminar. Vamos pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Olha só que interessante. Verso 4. Arão recebe o ouro do povo e funde um bezerro. E no verso 5, Arão parece que se surpreende com a idolatria do povo. Que o povo, quando viu o bezerro de ouro, e um bezerro de ouro já era um artifício comum de adoração naquela época, de idolatria. Quando o povo viu o bezerro de ouro, o povo foi adorar o bezerro de ouro e proferiu aqui a maior heresia da história do Antigo Testamento. Apontava para o bezerro e falava, esse bezerro que tirou a gente do Egito. Quando Arão viu isso, olha só o verso 5, olha, fica claro aí. Arão, vendo isto, edificou um altar e falou assim, amanhã nós vamos fazer um culto aqui. Amanhã será festa ao Senhor, porque hoje nós vacilamos. Arão percebeu a besteira que ele fez na hora que ele viu o povo idolatrando. Aí eu acho que ele é meio bobinho, deixa eu brincar com isso um pouquinho. Sabe por quê? Ele faz um elemento de idolatria para adoração. E ele queria que o povo fizesse o quê? Subisse no bezerro para tirar retrato? Ele dá um piano, é para tocar. Dá um microfone, é para falar. Se der um elemento de adoração, é para adorar. O povo fez o que ele mandou. E o povo foi adorar o bezerro. Aí ele se surpreende. Caramba, o povo ficou idólatra pra caramba. Vendo isso, aí ele falou, não, aqui gente, vamos voltar para o eixo. Amanhã a gente vai fazer um culto aqui. Pastor Arão pegou o microfone e deu a palavra sobre a graça de Deus. O amor de Deus, a graça de Deus é um negócio impressionante, gente. Ontem mesmo nós pecamos aqui. Nós fundimos um bezerro de ouro. Mas hoje a misericórdia já se renovou sobre nós. Hoje nós pecamos. Ontem nós pecamos, mas hoje Deus já teve misericórdia. Aleluia! Essa foi a palavra dele. O povo celebrou ali a redenção do seu pecado. Tinha acabado de pecar. Aí o povo foi celebrar que Deus tinha perdoado o seu pecado. Aí o verso 6 ainda, no finalzinho do verso 6,
diz assim, que Arão, não contente com aquela pataquada toda, fala assim, agora que a gente já celebrou espiritualmente, fizemos um culto, churrasco na laje para todo mundo. Está dizendo aí, ó, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vamos celebrar, nós somos redimidos. Essa é a proposta aqui. E é na hora da celebração, não é na hora da idolatria. Na hora da celebração, lá no alto do monte, Deus vira para Moisés e fala assim, desce lá, corre, o teu povo está maluco. O teu povo se corrompeu. Deus não mandou Moisés descer na hora da idolatria, Deus mandou Moisés descer na hora da festa. Pecado celebrar em dia de vergonha. É pecado celebrar em dia de luta espiritual. É pecado celebrar num momento em que não era para eles fazerem churrasco, era para eles se vestirem com pano de saco e cinza e meter a cara no chão e falar, Deus, onde é que a gente estava com a cabeça? Sabe por que a igreja brasileira não aguentaria pressões? Porque a igreja brasileira inverteu os seus valores. Era para a gente estar pedindo perdão a Deus e a gente está celebrando todo final de semana. Era para a gente estar pedindo a Deus para renovar caráter. A gente criou um mercado e a gente está escravo dele. Vamos celebrar. É o tempo todo celebrar. Aí fizeram uma pesquisa recente que 70% dos integrantes do sistema prisional brasileiro vêm da Igreja Evangélica do Brasil. Vamos celebrar. Ou seja, estamos povoando a terra. Vamos celebrar. Pesquisaram recentemente numa parada gay, fonte segura. Começaram a perguntar para os participantes da parada gay, qual a religião dos seus pais? Mais de 50% responderam o quê? Vamos celebrar, gente. A gente está povoando tudo quanto é parada. Vamos celebrar. A igreja brasileira é maravilhosa. Nós estamos na melhor fase de celebração. Nós só temos motivo para levantar a mão para cima e assar churrasco. Vamos celebrar, está tudo dominado. Vamos celebrar. Uma autora de novela esses dias foi confrontada por uma repórter não crente. Falou assim, a sua novela... Aquilo não é uma autora, aquilo é uma legião. A sua novela, ela tem um nome com alusão espírita, Salve Jorge. Você não tem preocupação com o mercado evangélico, 40% da população brasileira, que é uma fatia importante a se preocupar. Ela riu. Ela falou assim, o público evangélico é o meu público mais fiel. Vamos celebrar, gente. Vamos celebrar. Crente é noveleiro, viciado em Big Brother. Vamos celebrar. Nós temos mais motivos, gente, para a gente se ajoelhar e falar, Deus, o que eu estava fazendo com o evangelho? Que eu não percebi. Que eu estava completamente vendido, achando que eu era crente. Mas eu não aguentaria nenhuma pressão contra mim. O meu evangelho é frágil. O evangelho é fraco. Foi nessa conclusão que eu cheguei naquele avião, naquele dia. E eu só estou aqui cumprindo uma ordem que Deus me deu. Eu queria pregar esperança. Eu queria pregar outra coisa para você. É só para terminar, 2 palavras finais. Rafael já vai vir aqui. 2 palavras finais. Só que eu queria que você ouvisse essas palavras com os olhos fechados. Já orando, já pedindo perdão a Deus, já se arrependendo. Eu quero te contar 2 coisas. A primeira coisa que eu quero te contar, eu te falei aqui que eu fui missionário na China há alguns anos. Essa história de Mohammed não é só de Mohammed, é a história de muitos cristãos perseguidos no mundo. Eu conheci uma menina lá na China, uma jovem líder. Ela trabalhou como minha tradutora lá, jovenzinha. Infelizmente, eu acho que essa moça já não está mais entre nós. Ela nunca mais fez contato conosco. Um dia eu estava conversando com ela na cidade de maior perseguição na região dela. O pai dela tinha expulsado ela de casa, igual Mohammed, líder do Partido Comunista na província. Aquela menina fugindo de uma casa para outra, de casa de amiga para casa de amiga, enfim. A polícia foi atrás dela, bateu nela uma vez.
Aí eu, sabendo disso tudo, eu virei para ela e falei assim: querida, me diz uma coisa aqui, eu preciso entender, você não tem medo de morrer, não? E ela sorriu, porque perguntas idiotas merecem um sorriso. E ela me respondeu com uma frase, irmãos, que até hoje não me deixa dormir direito. Eu já acordei muitas noites suando por causa da frase dessa menina. Eu lembro dela falando, eu lembro da boca dela proferindo a palavra e sorrindo. Eu perguntei: você não tem medo de morrer, não? Ela falou: não, pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de desobedecer o meu Deus. Portanto, a primeira coisa que eu quero te falar agora nesse final é a seguinte: presta atenção em mim, mesmo com os olhos fechados, presta atenção em mim. Você é a igreja brasileira, então você não precisa ter medo de morrer. Pode ficar tranquilo que está tudo dominado. Agora eu estou falando sério. A igreja brasileira nesse momento é a igreja com o menor risco de perseguição religiosa no mundo. É mais fácil aflorar uma perseguição religiosa nos Estados Unidos da América do que aqui. Pode ficar tranquilo, não existe qualquer tendência para que isso aconteça. Você está livre disso. Pode haver um caso isolado ou outro, mas não será sistêmico aqui. Portanto, você vai sair desse culto, você vai entrar no seu carro ou no seu ônibus para ir para casa, não vai aparecer um maluco com a metralhadora na mão dizendo: nega Jesus ou morre. Ele pode te abordar com a arma por outro motivo, mas não vai ser pela sua fé. Você está seguro, você não precisa ter medo de morrer. Glória a Deus por isso, estamos num país livre. Você precisa então ter medo de outra coisa. Eu vou te dar uma lista de coisas para você ter medo aqui agora. Você tem que ter medo de desobedecer a Deus. Você tem que ter medo de ser irrelevante na sua geração. Eu vou te dar coisa para você se preocupar aqui, se desesperar. Você tem que ter medo de todo sábado ter que ir no apelo para redimir um compromisso que você fez e não cumpriu sábado passado. Você tem que morrer de medo de daqui a um ano as suas causas de oração serem as mesmas, porque nada melhorou na sua vida, não houve progresso. Você tem que se borrar de medo. Você tem toda a razão do mundo para ter medo da sua família continuar a mesma nhaca daqui 6 meses que ela é agora. E a culpa é sua. Você tem todo o motivo do mundo para ter medo disso. Quer ver uma coisa legal para você ter medo? Eu vou te dizer uma coisa legal para você ter medo. Lá no seu trabalho, que você reclama, que está lá, reclama o tempo todo, fica dizendo para todo mundo lá dentro que está orando para sair de lá. Você é amargo, azedo, uma cara ruim. Quando uma pessoa lá no seu trabalho precisa de uma palavra legal, de um ânimo, de um encorajamento, ela não procura você, porque você é azedo, você é amargo. Ela procura um homossexual espírita que tem lá, que ele é muito melhor de vida do que você. Tenha medo disso agora. Não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de viver como se Cristo não tivesse morrido, ou tivesse morrido por nada. Agora, eu quero te terminar a mesma história, concluir. Desculpa se eu passei do horário, mas eu quero concluir de vez agora te falando o seguinte: Mohamed está vivo. Eu falei com ele hoje de manhã. E essa é a primeira vez que eu vou contar o final da história diferente das outras formas. Porque as outras vezes que eu ligava para ele estava lá no Sudão, guerreando, sempre sorrindo no telefone, sempre rindo, dizendo que eu não precisava me preocupar. Eu falo com ele todas as semanas, mas nessa semana que passou eu falei com ele todos os dias. Porque o nome dele saiu no jornal no último final de semana, com foto. E ele é um dos líderes cristãos que o presidente franqueou a morte por qualquer cidadão sudanês. Ele fugiu do país dele, foi para um país vizinho com a nossa ajuda. E nós estamos mandando recurso para ele para isso, mas até agora ele não conseguiu retirar a família, ele está desesperado.
Tem várias noites que ninguém dorme lá no nosso escritório. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa é para terminar. É muito sofrimento, muita dor. A gente achou o pior ramo de missões para trabalhar, porque é só notícia ruim. Mas eu sei que se alguma coisa acontecer com ele ou com a família dele, eu vou morrer de tristeza, porque é o homem que Deus usou para eu me converter de novo. É um irmão para mim. Mas eu vou ficar contente, porque ele estará na presença de Deus. E ele não poderá ser acusado de nada, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, porque ele fez tudo o que ele nasceu para fazer. Ele fez tudo o que Deus criou ele para ser. E ele jamais cedeu. A minha pergunta é: e você?